Graça real sem fim.
Graça e paz, meus queridos, amados irmãos, bem-vindos. Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um de vocês, os que estão aqui agora online, ao vivo, os que estarão vendo posteriormente através dos vídeos. Muito bom estarmos juntos. Podemos conversar um pouco mais a respeito da palavra do Senhor, estar junto com vocês nesses momentos, trazendo sempre o consolo, a direção, a presença do Senhor, podendo orar com vocês, juntos podemos levar as cargas uns dos outros através da oração, através da nossa vida, do nosso relacionamento com o Senhor e uns com os outros. Hoje um pouquinho mais cedo, nós podemos conversar um pouco e estar com você nesse momento. Isso é gratificante para cada um de nós estarmos juntos. Daqui a pouco a gente vai ler um texto na palavra de Deus, hoje em um texto no Velho Testamento, no livro do profeta Naum, e nós vamos compartilhar um pouco com vocês a respeito da bondade de Deus, essa forma tão maravilhosa de Deus cuidar de cada um de nós, se revelar a cada um de nós. E eu gostaria que você pudesse acompanhar esse texto na hora que nós estivermos lendo e vamos conversar um pouco a respeito dele. Primeiro vamos orar, vamos falar com o Senhor, entregando a Ele as nossas vidas, entregando ao Senhor esse tempo que nós estamos juntos, seja um tempo realmente muito especial. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero agora pedir ao Senhor a bênção do Senhor para a vida de todas as pessoas que estão nos acompanhando agora, os que estarão também acompanhando através dos vídeos gravados. Pai, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor esteja sobre cada um, que haja esta visitação do Senhor sobre a vida dos seus filhos, Pai. Que nesse momento, Deus, a mesma presença do Senhor se revele aqui, se revele na vida deles, na casa deles. Pai, que o Senhor possa trazer a cada um de nós o conhecimento do Senhor, que a palavra do Senhor possa nos edificar, nos fortalecer, nos renovar e nos dar, ó Pai, uma condição de uma vida com o Senhor de forma mais eficiente, reconhecendo o Deus a quem nós servimos e honrando a esse Deus com grande alegria no nosso coração. Visita agora os corações aflitos, oprimidos, angustiados. Visita, ó Deus, as famílias, que o Senhor possa trazer paz aos corações, restauração nos relacionamentos e, sobretudo, Pai, que o Senhor possa revelar a presença do Senhor nesta vida, nesta noite. Pai, obrigado por estarmos nesse tempo de comunhão uns com os outros, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, que nós estamos e vamos então à leitura da palavra de Deus. Vamos então ao texto bíblico desta noite, livro do profeta Naum. Se você tiver dificuldade de encontrar e for usar uma Bíblia de papel, eu vou te ajudar aí. Você vai lá no Evangelho de Mateus e volta um pouquinho. Naum está ali, pouco antes de Sofonias, Malaquias, ali, finalzinho do Velho Testamento. Tá bom? Então, é um livro, como é um livro bem pequeno, são apenas 3 capítulos, e 3 capítulos pequenos, né? Um pouco mais de uma folha.
Então, quando você passa as folhas, ele costuma passar direto. Mas como a maior parte de vocês usa mesmo a versão eletrônica, né? Então fica mais fácil encontrar, não é isso? Nós temos nesse primeiro capítulo do livro de Naum, eu quero ler só um versículo agora e nós vamos conversar sobre o profeta Naum, sobre os escritos dele. Vamos dividir essa nossa palavra em 2 ou 3 momentos. Hoje, na próxima semana ou nas próximas semanas, vai depender do andamento dos ensinamentos, para que a gente possa ter essa compreensão bem clara da palavra do Senhor. Naum capítulo 1, versículo 7, o profeta diz assim: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele confiam. Hoje nós vamos nos fixar mais na primeira parte desse versículo: o Senhor é bom. Meus irmãos, o profeta Naum, um livro tão pouco estudado, ele viveu na mesma época ali dos profetas Abacuque e Sofonias. É um texto que, escrito numa forma poética, ele relata sobre a queda de Nínive. Quando você lê os detalhes do livro de Naum e compara com a época que ele escreveu, mais ou menos 100 anos antes da queda de Nínive, a forma como ele descreve os acontecimentos mostra uma revelação de Deus de uma forma sobrenatural para Naum. Algumas coisas que Naum cita aqui, a ciência vai descobrir séculos, quase que milênios depois. A ciência vai descobrir alguns fatos que Naum havia dito num período onde não havia essa pesquisa científica que nós temos hoje diante de nós. Durante cerca de 125 anos, a Síria havia dominado os povos ali no Oriente Médio, e no ano 612 eles conquistaram então a cidade de Nínive. Então o profeta Naum, ele vê então a queda de Nínive como uma forma de um castigo da parte de Deus sobre um povo que era cruel, povo perseguidor. Quando nós vemos Jonas levando Nínive, uma palavra de arrependimento, a forma como Jonas tentou fugir de ir para Nínive é porque Jonas já conhecia a fama. Nínive era visto como uma cidade violenta, muito cruel. Uns fatos que são realmente terríveis a respeito de Nínive, falo sobre eles depois para vocês. Mas agora a linguagem que o profeta usa é uma coisa assim fantástica, maravilhosa, como ele encara a situação. A gente poderia dividir aqui o livro de Naum para ser estudado de uma forma mais detalhada. O capítulo 1, dos versículos 1 a 15, a gente vê ali o julgamento de Deus sobre aquela cidade. Depois a gente vai do capítulo 2 até o final do capítulo 3, a forma como a cidade foi cercada, foi tomada, a ruína completa. E repito, quando você lê o texto de Naum, você deve estar em mente que Naum viveu mais 100 anos antes da queda de Nínive. Então ele viu os acontecimentos 100 anos antes deles acontecerem mesmo. Então a gente vê aqui a soberania de Deus, a revelação de Deus, como
Deus ele é tão maravilhoso em nos mostrar a sua palavra. E se nós cremos, meus queridos, que a palavra de Deus é a verdade, que ela se cumpre na sua totalidade nas nossas vidas, nós precisamos ter em mente que tudo aquilo que o Senhor Deus prometeu, Ele vai fazer. Deus vai cumprir a sua palavra, vai cumprir aquilo que Ele disse que iria fazer, não só as coisas as quais nós lemos ali no Novo Testamento, quanto também as profecias, tudo aquilo que Ele anunciou, ela se cumpriu. Vejam que os profetas anunciaram detalhadamente, especialmente Isaías, a vinda de Jesus, onde Ele nasceria, como Ele nasceria, as situações que Ele viveria, a quem Ele seria, a forma como Ele seria perseguido, a forma como Ele seria morto, mais de 700 anos antes de Jesus nascer. E a Bíblia diz que Deus, todas as coisas que Ele faz, Ele revela aos seus servos, e por isso nós temos a palavra de Deus como a revelação de Deus, e esses cumprimentos da palavra de Deus, eles somente renovam a nossa fé. Então vejam que no capítulo 1, no versículo 7, nós observamos aí Naum descrevendo Deus. Ele já havia falado nos versículos anteriores quem era Deus, na forma como ele via a presença de Deus. Ele fala sobre um Deus zeloso, um Deus que cumpre a sua promessa, um Deus zeloso. A vingança aqui é uma forma de zelo de Deus por aqueles que zombam dele, ao mesmo tempo que ele é esse Deus enérgico, é um Deus que tem misericórdia, ele é tardio em irar-se. Ele tem o seu caminho, nem tem tempestades que ele não consiga vencê-la. Essa nuvem são o pó dos seus pés. Eu vou explicar isso depois da semana que vem para vocês, essas descobertas científicas que cumpriu-se através das nuvens como pó dos pés do Senhor. Nós cantamos, tem uma canção que nós cantamos, sobre isto, que fala sobre isso, que a nuvem são o pó dos seus pés. Eu vou explicar isso semana que vem, inclusive dentro do contexto científico. O Senhor faz, então, Ele repreende o mar, onde Ele quer que a terra se seque, Ele faz os rios, Ele permite que se sequem. Há sempre uma forma da justiça de Deus. Ele fala aqui dos montes tremerem perante Ele, os terremotos que nós vemos, os tremores de terra a todo momento, e Deus tem todo esse controle sobre todas as coisas. Então ele usa muitas linguagens aqui para descrever quem é Deus, a forma como Deus age. Mas no versículo 7, especificamente, que é o tema da nossa meditação hoje, ele diz que o Senhor é bom, o Senhor é uma fortaleza no dia da angústia, o Senhor conhece quem confia nele. Então vamos focar aqui no Senhor é bom. Um filme que foi lançado há um tempo, acho que foi, se não me engano, foi Quarta de Guerra, que utilizou muito essa frase, Deus é bom em todo tempo Deus é bom. E isso se tornou uma frase, dentro do contexto evangélico, onde as pessoas recitam muito essa frase. Mas vamos ver um pouco a respeito desta bondade de Deus, porque a bondade de Deus é o seu caráter, a sua forma de se expressar. A prova da bondade de Deus nós vemos em todos os elementos da natureza, do cuidado dele para conosco. A forma como o homem pecou e Deus deu a oportunidade de arrependimento para o homem. Ele sendo poderoso, sendo soberano, ele poderia destruir todas as coisas, mas deu-nos então esta oportunidade
de experimentarmos essa bondade dele que nos alcança, transforma a nossa vida e nos ensina também que nós, no nosso relacionamento, precisamos aprender a entender o significado dessa bondade de Deus e como ela se manifesta nos nossos relacionamentos também, como filhos de Deus, passando a ter o caráter de Deus em nós, e a bondade é um caráter de Deus, então nós passamos a exercer essa bondade com as outras pessoas. A Bíblia vai nos ensinar que essa bondade, ela se torna na nossa vida o fruto do Espírito. Então, quando nós entendemos esse caráter de Deus manifesta em nós, nós então podemos agora expressar essa bondade com as pessoas, com aqueles com quem nós vivemos também. E a gente tem estudado nas quartas-feiras através do Zoom com os irmãos sobre a doutrina de Deus, e nós estamos chegando a um ponto crucial onde nós vamos tratar sobre os atributos de Deus, vamos ver essa bondade expressa de Deus em diversos momentos. Isso é fascinante, meus irmãos. Parar para nós lembrarmos, para nós refletirmos sobre essa bondade de Deus, sobre quem é o Deus que é tão grande, um Deus que exerce uma bondade tão grande para conosco. Ele então escolhe viver em nós, escolhe moldar o nosso caráter para que nós nos tornemos, busquemos a semelhança com Ele, para que nós possamos ir em direção a Ele, para que nós possamos ter lugar no reino celestial. É um Deus que Ele se manifesta de uma forma tão tremenda em nós, e Deus prova a sua bondade para conosco através desse grande sacrifício dele para conosco. Romanos capítulo 5, versículo 8, é um texto que Paulo, ele entende essa bondade de Deus e ele expressa a forma como Deus manifestou esta bondade dele através do seu amor para conosco, onde Paulo diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova isso. Deus, ele se manifesta na pessoa do seu Filho para viver e habitar entre nós. Não somente isso, mas ele vai dar prova de que essa bondade, ela transpõe a todos os limites da compreensão humana, quando ele se entrega na cruz por nós, para que os nossos pecados fossem perdoados. A bondade de Deus é muito mais, meus queridos, do que simplesmente uma frase que nós aprendemos a dizer: Deus é bom. Mas o que é isso na sua vida? O que significa isso para você? Nós ouvimos isso e vemos isso em diversos círculos, não só nos círculos cristãos, mas em outros setores. Quando a pessoa passa por uma situação: Deus é bom, Ele é bom, nós sabemos que esse é o caráter dele, mas o que ele fez de bom para você dizer que ele é bom? Simplesmente porque preserva a sua vida? Não, Deus é bom porque ele morreu por mim e por você na cruz do Calvário. Deus é bom porque ele nos dá salvação em Cristo Jesus. Deus é bom porque o nosso destino seria a condenação eterna, o inferno com o diabo e seus anjos. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos colocou no seu reino, no reino do Filho amado. Deus é bom porque ele nos liberta da condenação. Deus é bom porque ele traz paz ao nosso coração. Deus é bom porque nos liberta dos poderes das garras do diabo na nossa vida. Deus é bom o tempo todo porque o tempo todo ele cuida de nós. Ele cuida de nós porque Jesus se entregou na cruz por mim e por você. Deus tem uma frase que se utiliza aí, né? Que Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Ou seja, você só vai entender essa bondade de Deus
se você tiver um relacionamento com Ele, íntimo com Ele, uma vida com Ele, que se manifeste através das suas atitudes no seu dia a dia. Aí você vai experimentar essa bondade de Deus. Ah, meus queridos, Deus, Ele prova essa sua bondade para conosco, através da direção que Ele tem a cada dia para conosco também. Jeremias capítulo 31, Jeremias 31, no versículo 3, nós lemos o profeta Jeremias dizendo o seguinte: há muito que o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno te amei, também com amável benignidade eu te atraí. Veja a expressão do profeta Jeremias: com amor eterno o Senhor nos amou e nos ama. É o amor dele por nós, um amor que vem desde a eternidade, continua nos amando, nos atrai com a sua bondade. É a bondade dele que deve levar-nos a ser atraídos por ele da nossa vida, e viver isso, meus irmãos, é algo gratificante a cada momento da nossa vida. No livro de Êxodo, no capítulo 33, nós vemos ali a expressão de Moisés diante desta presença, para expressar também para nós esta bondade de Deus. Êxodo capítulo 33, versículo 19, nós lemos o seguinte: porém, o Senhor disse para Moisés: eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Vejam, o Senhor está dizendo que Ele estaria revelando esta bondade ali através da vida de Moisés. Depois Moisés vai exclamar no capítulo 34, no versículo 6 e 7. Veja o que Moisés diz depois daquilo que o Senhor revelou para ele: passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou Jeová o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em bondade e verdade, que guarda a beneficência em milhares e milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que o culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e a quarta geração. Nesse juramento do Senhor das tribos aqui, meus queridos, que coisa tremenda. Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus é benigno, Deus é maravilhoso. Manifesta essa bondade então na nossa vida, a cada momento. Ele expressa toda esta bondade para conosco a cada dia da nossa vida. E nós precisamos, meus irmãos, ter isso bem definido, essa forma de declararmos que Deus é bom, é vivermos esta bondade de Deus, muito mais, repito, de que uma simples palavra, algumas simples expressões, mas são atitudes em nossa vida. E o meu desafio para você é você experimentar, é você olhar ao seu redor, para que você possa realmente experimentar esta bondade de Deus cada dia na sua vida. Mateus capítulo 19, versículo 17, Jesus diz então para aquele jovem rico: por que me chamas bom? Não há bom senão um, que é Deus. Bom, Deus é bom o tempo todo. Deus é bom, Deus é verdadeiro nas suas ações, nas suas atitudes para conosco a cada dia. Salmista, no Salmo 144, a partir do versículo 15, ele declara o seguinte, para entendermos a sua bondade. Salmo 144, a partir do versículo 12: para que os nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidas na sua mocidade,
para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina, lavradas como colunas de um palácio, para que as nossas despensas se encham de todo provimento, para que os nossos gados produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossas ruas, para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho, para que não haja nem assaltos, nem saídas, nem clamores em nossas ruas. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede, bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, que a bondade dele para com seus filhos, quando nós recebemos algo do Senhor na nossa vida, é bondade dele. E aqui o salmista está declarando a forma de Deus expressar a sua bondade, o cuidado dele aos nossos filhos, cuidando das nossas filhas, cuidando da nossa provisão de alimento no dia a dia, não nos deixando faltar o nosso alimento, provisão para o dia a dia, provisão financeira, provisão em cada momento da nossa vida, segurança, algo que nós buscamos tanto nos últimos tempos, nas nossas cidades, diante de tanta violência. Ele diz para que não haja assaltos, para que não haja clamores nas ruas, para que não haja nenhum mal na vida do ser humano. O povo que assim sucede é um povo bem-aventurado, é um povo feliz. Sabe por quê? Porque ele está experimentando a bondade de Deus. E essa bondade de Deus se revela a cada dia, meus queridos. E o Senhor quer mostrar isso para nós a cada dia, mas nós precisamos começar a olhar as coisas dentro da ótica do Senhor, a forma como o Senhor olha todas as coisas. E só através da presença de Jesus em nós, através da manifestação do Senhor em nós, é que nós iremos entender esta bondade de Deus na nossa vida. Salmo 73, versículos 25 e versículo 26, diz assim: a quem tenho eu no céu, Senhor, senão a Ti? E não há na terra quem eu mais deseje além de Ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração, Deus é a minha porção para sempre, é nele que eu me refugio. E eu quero ler o último texto com você nesta noite, no Salmo 103, no versículo 13. Salmo 103, no versículo de número 13, onde nós vemos o salmista dizendo assim: como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Ah, meus irmãos, esta bondade de Deus, essa compaixão de Deus, ela é revelada para aqueles que temem ao Senhor. Temer ao Senhor não é ter medo de Deus, é submeter a Ele confiantemente, é chegar a Ele como um filho amado e declarar a Ele a cada dia a sua fé nele, a sua confiança, a sua dependência, a sua vida com o Senhor. Ele quer ver isso em nós, que nós reconheçamos mesmo que Deus é bom, não como apenas como uma frase bonita que nós aprendemos a falar desde novo, desde criança, aprendemos os ensinos bíblicos nas salas infantis, nas igrejas, a repetir: Deus é bom, Deus é bom, mas o que aqui significa na sua vida em termos práticos? Deus em Jesus Cristo, nem Jesus você verá toda a bondade de Deus expressa. É em Jesus que você entende essa bondade de Deus. É entregando a sua vida a Jesus, é vivendo com Jesus, é honrando a Jesus através da sua vida, das suas palavras, das suas atitudes, dos seus pensamentos, do seu testemunho, através
de conhecimento do Senhor, da palavra dele. É ali que você então está aprendendo a entender o que é um Deus que nós declaramos que é bom. Jesus é a manifestação de Deus na nossa vida. Quando nós aprendemos a viver com Jesus, nós aprendemos a entender o amor de Deus por nós. Mas nós só entendemos essa bondade, esse amor de Deus, quando nós chegamos lá na cruz. Quando nós olhamos para a cruz e vemos ali, naqueles pregos cravados nas mãos de Jesus, vemos ali as nossas mãos sendo cravadas ali por causa dos nossos pecados. Ele fez isso por nós, para que nós não precisássemos passar por isso. Ali nós entendemos a bondade de Deus. Ali nós entendemos o quanto Deus é bom para conosco. Quando nós olhamos para aquele sangue que foi jorrado na cruz, e que João vai nos dizer que esse sangue nos purifica de todo o nosso pecado. E diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados, porque o seu sangue derramado na cruz, ali estava em cada gota daquele sangue, a minha vida. O sangue nós entendemos, então sabemos que a vida está no sangue a vida, naquele sangue jorrado na cruz, está a minha vida e a sua vida. A bondade de Deus é compreendida quando nós vislumbramos, quando pela fé nós enxergamos ali naquelas gotas daquele sangue derramados na cruz, a nossa vida ali, sendo exposta ali para que os nossos pecados fossem perdoados. Quando olhamos ali na cruz, nós vemos a humilhação de alguém que não cometeu pecado, se fez pecado por nós, para que os nossos pecados fossem perdoados. Ali nós vemos a bondade de Deus, meu querido. É ali que nós vamos enxergar Deus agindo em nós, pela sua bondade em nós. Não tem como você imaginar todas essas coisas, olhar essas coisas todas e não se curvar diante desse Deus amado, dessa bondade de Deus. Não tem como você entender essas coisas e continuar com o coração endurecido, sem render-se a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Não há como. Somente um coração duro, insensível e cruel, como aqueles habitantes de Nínive que passaram por dificuldades muito grandes para entender o amor de Deus, tiveram que sofrer cruelmente para que entendessem o amor de Deus por eles. Só uma crueldade, pessoas com coração tão duros, tão endurecidos, não conseguem olhar para a cruz e ver ali a redenção, os seus pecados, os nossos pecados, a libertação, a salvação em vida, e não se render ao Senhor de todo o coração. E quando nós olhamos ali, a nossa vida é completamente transformada. Somos impactados com essa grande visão. Por isso os profetas, meus queridos, eles anunciaram aqueles fatos sem verem, e pela fé eles perceberam, aprenderam aquilo que iria acontecer séculos e séculos depois, mas eles entenderam antecipadamente esse amor de Deus por eles e transformaram aquilo em palavras de proclamação para nações e povos dos tempos antigos, até chegar em Jesus Cristo, e chegar nos apóstolos, e chegar na igreja, e chegar até nós, atravessar os continentes, e essa palavra de amor chegar a nós, gentios, nós que não somos judeus, para que essa palavra viesse e transformasse, impactasse a nossa vida nessa geração. Então, meus queridos, diante de tantas verdades, resta uma coisa: rendição, confissão e submissão ao Senhor, deixando que Ele
transforme completamente a nossa vida. Que Ele faça isso em você hoje, que Ele faça isso na sua casa hoje, que Ele faça de você uma voz profética para as pessoas com quem você